Alô pessoal, a paz de Cristo a todos, uma boa tarde. Que Deus continue a nos abençoar e a nos ajudar. Vamos aqui a mais um vídeo, se Deus na sua misericórdia quiser e assim nos ajudar, né? Pessoal, vamos aqui para o Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 30, 31 e 32. Depois, se quiser, você lê todo o capítulo 8, na verdade, a partir do versículo 12, que é ali que, na verdade, começa o capítulo 8. É uma coisa interessante, se você ler todo o capítulo 8, você vai ver a discussão daquelas pessoas que haviam crido em Jesus, né? Então, é um negócio muito forte. Mas como o Senhor Jesus, ele é conhecedor dos pensamentos, né? A palavra do Pai encarnada, o Dabar, né? Ave Rabá, ou Logos Pater, palavra do Pai. Vamos lá. Tendo assim ele falado, muitos creram nele. Disse então Jesus aos judeus que haviam crido: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no 33 ele responde, né? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-eis livre? Jesus respondeu, de verdade vos digo, que quem comete pecado é escravo do pecado. Mas eu quero chamar a atenção aqui, nesse versículo 31 e 32, tem algumas palavras que parece que nós ouvimos as palavras e não as identificamos, e não prestamos atenção em cada termo, o que cada um deles quer dizer, e a sua conexão numa oração. Principalmente nós, os pentecostais, eu sou assembleiano, sou da Desal, que temos a mania de repetir alguns versículos de efeito que nós ouvimos direto e não prestar atenção no que eles dizem. Como o Salmo 23, o Salmo 91, que todo mundo tem até decorado, mas não sabe o que quer dizer. Eu vou pegar aqui o texto grego analítico para aprofundar mais ainda, né? Entrei na roda de Saron, o Novo Testamento grego analítico, só para vocês terem a ideia. Lendo o texto ali em português, a nossa versão, já dá para notar algo interessante, mas no grego fica melhor ainda. Ó, o 30 diz, e falando ele, né, estas coisas, ao ele falar essas coisas, ou falando ele essas coisas, uma multidão creu nele. Imagine, ele acabou de falar, foi tão estupendo, tão maravilhosa a fala dele, o discurso dele, o que ele falou, que eles creram. Depois pesquise esse termo crer. O que significa? O versículo 31 dizia, portanto, Jesus, junto a eles, os que havia crido dos judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, olha a oração condicional, se vós permanecerdes no discurso que eu falei, no que eu ensinei, no que eu estou falando a vocês, no que eu estou explanando a vocês. Permanecer, o verbo aqui no grego que é meinete. Meinete está na forma subjuntiva, é o verbo meno. Quando a gente vai para o dicionário grego, esse termo meno, o que é menos, o que é permanecer? Pode olhar os livros dos profetas na Antiga Aliança, o Pentateuco, os livros históricos, quando Deus manda os profetas falarem ao povo de Israel, o que era que o povo de Israel ouvia dos profetas? Sempre a mesma coisa. Guardar as normas e estatutos, para permanecer nos mandamentos, cada um não fazer segundo parece bem ao seu enganoso coração.
Vamos lá. Meno, 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 meno. Que quer dizer, no sânscrito é temporizar ou demorar. Pode ter também a ideia de lento ou preguiçoso, porque é algo que para sair do lugar dá dificuldade. Entendeu? É uma certa dificuldade para sair do lugar, dando a ideia de que de permanecer, ficar, continuar a ser, persistir. Entendeu? Pode ter também a ideia de esperar. Aqui literalmente é ficar, parar, estacionar e ficar. Nikkei, gente, é na tradição da Assembleia de Deus que faço parte, é no costume ou no dogma de a denominação tal, do segmento tal, da religião tal. Não, nós somos os únicos que pregamos a verdade, porque, entendeu? Aí usa os textos isolados da Bíblia para tentar afirmar o que ele diz. Eles não procuram saber o que a Bíblia de fato diz. Antes, usam versículos isolados para dizer que a Bíblia diz o que eles dizem. Em vez de eles extraírem da palavra, não. Eles querem empurrar na palavra aquilo que eles acreditam. Então, permanecer. Se vós pararem, permanecerem, temporizarem na minha palavra, ele diz, verdadeiramente sereis meus discípulos. Essa daqui, gente, é mais forte. Discípulo. O que é discípulo, pessoal? O que é discípulo? Imagine. A gente pega assim, lê por cima. Não, o que conheceria da verdade, velho? O que é discípulo? O que é que diz em Lucas, capítulo 6, versículo 40? Vamos voltar aqui. Uma Bíblia interessante, como ela responde as coisas que ela fala, né? Que ela fala. Lucas 6, 40. Não é o discípulo acima do mestre. O que está sendo bem acabado ou preparado, todo aquele que for bem treinado, mas aquele que for bem treinado ou preparado, todo aquele que for bem treinado ou preparado, será como o mestre dele. O discípulo é aquele que se torna como o mestre dele é. Eu pergunto, gente, esse evangelho que está sendo pregado aí nas TVs, nos canais de TV, que está sendo pregado em algumas denominações, principalmente em algumas denominações aí neopentecostais, de todos os tipos, né? Qual é o evangelho? A sua vitória, a sua cura, a campanha do azeite, das 7 sexta-feira, das 7 semanas, a campanha de não sei o que, de ser aquilo. O que foi que Jesus ensinou aos seus discípulos? O que era que Jesus fazia e ensinou aos seus discípulos, depois seus discípulos fizeram? O que é que você... No livro do Atos, gente, livro do Atos, dos apóstolos, o que é que está descrito ali que os apóstolos faziam, gente? Foi lido aqui, ó, Lucas 6,40. Todo discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado, bem treinado, será como o mestre dele. O que foi que Jesus nos mandou fazer? Estamos permanecendo no que ele nos mandou, na palavra dele, ou estamos agora cada um fazendo o que parece bem aos seus olhos? Pegue o livro dos Juízes, vá no último capítulo, leia o último versículo. O que é que está escrito? Naquele tempo não existia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E antes de Moisés morrer, olha o que Moisés escreve lá em Deuteronômio, capítulo 12, se eu não me engano, verso 8. Deuteronômio 12, verso 8. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Permanecer, parar, estacionar, ficar, temporizar. Para tirar, gente,
ter dificuldade. Por isso que Paulo diz que nós temos que ficar arraigados, enraizados nele. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 8. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Então não precisa de Bíblia, a Bíblia é só um apetrecho. Não, que a palavra de Deus é soberana, etc, etc, assim. Esse povo com os lábios me honram e de boca, mas o seu coração está longe de mim, em vão me prestam culto. O que é culto? Aí no meu canal tem um vídeo sobre liturgia e sobre culto. Se Deus quiser, depois faremos outro falando de novo sobre culto. O que é culto? A palavra culto é trabalho, gente. Como era que os filhos de Arão, gente, tinham que prestar o culto lá dentro do tabernáculo? Como é que os demais levitas tinham que prestar o culto fora do tabernáculo? A nossa mentalidade religiosa tem uma descrição acerca de culto que é completamente equivocada do que diz a palavra. Então, se vós permanecerdes, o que é discípulo, gente? Eu falei aqui, aquele que faz tudo o que o seu mestre faz. Mateus capítulo 28, eu tenho um vídeo sobre isso aí também. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, segundo o texto grego. Olha o que diz o Senhor Jesus manda e olha o que a gente faz. É só ver o que Jesus manda a gente fazer, o que Jesus mandou e o que nós estamos fazendo. Fazer campanha, para arrecadar dinheiro, e ao invés de construir pessoas, nós construímos congregações. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Indo ao ser enviado, viajai, portanto, e discipulai, educai, treinai todas as etnias. Aí eu vou pular para o versículo 19, porque você já sabe o que diz aqui. Versículo 20. Ensinando, instruindo, doutrinando, o termo didascalia, que é versado como doutrina, aqui na nossa cabeça pentecostal. Doutrina, não, a doutrina da igreja. Não existe doutrina da igreja, existe a doutrina de Jesus. O que é doutrinar? Doutrinar é orientar, prescrever, trazer de novo, entendeu? Para o que é correto. É como um pedreiro que está construindo uma palavra ou uma parede, depois de bater ali a pruma de um lado, a pruma do outro, passa a linha, né? Ou passa a linha, a pruma de um lado, a pruma do outro, para que aquela linha guie quando ele estiver sentando no bloco, para que não vá nem para um lado, nem para o outro, nem fique torta. É colocar na linha, colocar no caminho reto, reorganizar, reordenar. Isso é doutrinar. Agora, doutrinando o quê? Ensinando o quê? Ensinando a elas, as etnias, as nações, a guardar. O que é guardar, gente? Não era isso sempre que toda a antiga aliança, os profetas, os salmos, os livros históricos e o Pentateuco, a exortação ao povo de Israel, não é sempre isso, gente? Guardar todas as coisas as quais eu mandei. É a ordem de Jesus, gente. É discipular as pessoas. Como é que se discipula as pessoas, gente? É só ler os evangelhos e as cartas de Paulo. Vamos lá para a carta de Paulo, que Paulo fala aqui, ó. Colossenses, Efésios capítulo Efésios capítulo 2, né? Efésios capítulo 2. Olha que coisa interessante. O problema é que a gente não lê. Paulo disse assim, ó, aqui, ó. Portanto, logo, não mais sois estrangeiros e peregrinos, mas sois co-cidadãos dos santos e da família de Deus, sendo edificados em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas.
Hoje em dia, em vez de se edificar as pessoas, de formar a mente da pessoa, a mentalidade da pessoa, em cima dos fundamentos e dos profetas, não, é dos dogmas, dos costumes e das tradições da denominação, do partido, que a palavra denominação, no grego fala-se haireses, que é escolha, opinião, partido, denominação. Eu também tenho um vídeo falando sobre heresias, 3 vídeos falando sobre heresia. A de 37 minutos é mais completa. Então, em vez de edificar, não, eu sou testemunho de Jeová, aqui é a verdade. Eu sou assembleano, aqui é a verdade. Carlos, boa tarde. Então, Jesus disse, né? Mande, oriente a ela. Depois de treinar essas nações, né? Por aí está lá, Mateus 25, a partir do versículo 33, e também todo o evangelho. Só você ler os evangelhos, você vai ver o que foi que Jesus mandou fazer, como mandou fazer, e o que é que nós fazemos. Até a questão da oração. Então ele diz aqui, ó, sendo edificado em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo fundamentado, ou sendo o fundamento Cristo Jesus, sendo o fundamento dele, no caso do fundamento dos apóstolos e profetas, Cristo Jesus, no qual toda edificação sendo ajustada cresce para o templo santo de Deus. Quem é a igreja, gente? Que na nossa cabeça eu sou igreja, é uma confusão, gente, é uma Babilônia. Igreja não é aquele espaço que alguém botou uma placa ali e disse Assembleia de Deus, Salão do Reino. Não, igreja são as pessoas que são treinadas conforme o que Cristo fazia para fazer e sendo instruída a sua mentalidade para ser renovada conforme a mente de Cristo, não conforme o partido que nós chamamos de igreja ou denominação. Tá lá os vídeos lá que eu fiz, umas 7, 8 vídeos que você vai ver lá. Igreja, é igreja, Traço Fernandes. Então, sendo edificada, cresce para o templo santo no Senhor, o qual também vós, juntamente construído para a habitação de Deus no Espírito. Então, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Peraí, Deus não habita em templo feito por mão humana? Atos capítulo 7, versículo 47 e 48. O próprio Salomão disse, mas será que Deus habitaria em um templo feito por mãos humanas? Se o céu do céu, depois ele disse, do céu, Senhor, houve a oração feita neste lugar. Mas por que nós não sabemos disso, gente? Porque nós aprendemos apenas a repetir. Nós não fazemos como os bereanos. Mas Jesus disse, gente, olha, se vós, e dizia, portanto, Jesus junto a eles, aos que creiam entre os judeus, se vós permanecerdes na palavra de mim, verdadeiramente discípulos de mim sois. No português está cereza, aqui está sois. E conhecereis a verdade. E aqui, na verdade, está na voz média depoente. Esse conhecereis, aqui no texto grego, assume uma forma ativa, porque está na voz média depoente. E uma depoência de um verbo ocorre quando ele faz papel de voz ativa, ou seja, estarei conhecendo a verdade. Então vai ser um ato de relacionamento contínuo. Assim como Deus com Abraão, gente, assim como Deus com Jacó, a experiência por obedecer a ordem. Você vê que Abraão não foi 100%, mas chegou uma hora que ele se enquadrou e Deus agora disse, esta é a minha promessa entre tu e a tua descendência. Deus só está esperando, a gente está clamando para Deus, não sei o que. Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me invocai dizendo, ó Senhor, e não faz o que eu vos mando? Lucas 6, 46, gente.
todo aquele que vem a mim e escuta essas minhas palavras e as põe em prática. Mas não, nós queremos estar nos enquadrando em Isaías 9:13 e em Mateus 15. Deixamos a palavra para nos apegar, viver e praticar e querer ofertar a Deus o que a gente acha que é correto, em detrimento da palavra. Mas se vós permanecerdes, se nós permanecermos na palavra dele, verdadeiramente sereis discípulos. 1 João capítulo 2, versículo 6. Eu estou longe disso. O que é que diz 1 João 2,6? Aquele que diz que está nele, em Cristo, deve proceder, gente, como ele procedia. Como é que eu vou ser discípulo de Cristo se eu abandono o que está escrito para praticar o que a minha denominação manda? Ainda temos a ousadia de dizermos que aquilo ali é a verdade. Ainda usamos versículo solto. Gente, é só você ler a questão da transfusão de sangue. Quem diz que não deve doar sangue, leia os textos que ele mostra. Em primeiro lugar, são sangue de animais. E em segundo lugar, é ingestão. Se você for estudar, você vai ver que o sangue ele é muito ácido. Assim como é ruim você tomar refrigerante, é ruim também você beber sangue. Por causa da acidez, o que ele causa. Como ele baixa terrivelmente, baixa ou aumenta, que agora não lembro, o pH do seu organismo. Como se vai ser ruim para o seu corpo. Entendeu? Aí Jesus diz assim, ó. E conhecereis a verdade vos libertará. Estarei conhecendo a verdade, estarei. Ou seja, como aqui em primeiro lugar é uma voz média. O que é uma voz média no grego? A voz média é uma ação que o sujeito faz em si ou para o seu proveito. Como ela está falando, está assumindo a voz ativa aqui, é uma coisa que será constante que ele estará fazendo em si e para ser proveito. Então ele vai se tornar discípulo, vai começar a agir como Jesus agiria. Você vê que a gente olha para os outros e a gente discrimina quando ela não se enquadra no padrão da instituição que a pessoa faz parte. A pessoa já discrimina. Mas como era que Jesus olhava as pessoas? É só ler, gente. Vamos ler. Versículo 32. E conhecereis a verdade, que eu acabei de falar aqui. E a verdade vos libertará. Aí você vai perguntar, levanta, do pecado, porque Jesus falou, mas que tipo de pecado é esse, gente? Que tipo de pecado é esse que se matava em nome de Deus? Outra pergunta para encerrar, que eu já fiz um vídeo também sobre isso. Mateus capítulo 4, versículo 17, segundo o texto grego. Para quem primeiro foi pregado o Evangelho? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem pregou? Terceiro ponto, o que ele pregou? Mudai a vossa mentalidade. Na nossa versão está arrepender. E arrepender a gente confunde com converter. A gente não sabe a diferença. O que é que Paulo também escreveu aos Romanos? Capítulo 12, verso 12. O que é que Paulo escreve nas demais cartas, principalmente em Efésios? E agora eu vou encerrar. Efésios, capítulo 4, para encerrar. Vou colocar em Tiago agora. Efésios 4, faz-nos uns alerta. Olha o que diz assim, ó, versículo 20 em diante. Vós, porém, não aprendeste assim a Cristo. Olha a gravidade no versículo 21. Se realmente o ouvistes, e como é a verdade em Jesus, nele foste ensinado. Será que estamos aprendendo a Cristo ou estamos aprendendo a Universal, a Assembleia de Deus, que eu faço parte, o catolicismo romano, a Testemunho de Jeová, a Adventismo Sétimo Dia, a Quadrangular, a Ortodoxa, Metodista, Presbiteriana? Estamos ouvindo a Cristo ou estamos ouvindo essas coisas? Tem gente. Quem deu esse nome cristianismo? Como Jesus Cristo pregava? Ele pregava o cristianismo ou o reino dos céus? Qual é a cultura dos céus?
é o que está escrito aqui ou que cada denominação prega? Hein? Se é vós, porém, não aprendeste assim a Cristo. É só ler o contexto aqui que você vai saber o que é que Paulo está falando. Se realmente o ouviste e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados ao que? A remover o vosso modo de vida anterior, o velho homem que se corrompe no sabor da sua concupiscência, e renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mentalidade e a revertir-vos do novo homem criado segundo a justiça e santidade na verdade. A santidade segundo Cristo, não segundo o dogma do partido que eu e você fazemos parte. Amém? Que Deus em Cristo continue a nos abençoar, a nos aprofundar na palavra, para sabermos de fato o que ela diz. Porque, infelizmente, isso aí que nós chamamos de igrejas, que na verdade são partidos. Quando o Senhor Jesus manda as cartas às 7 igrejas da Ásia, não era 7 denominações não, gente. Não era 7 templos construídos não. Era 7 localidades onde habitavam aquelas pessoas. É como se dissesse assim, ó, a carta aos estados e o único distrito do Brasil. Vai mandar o quê? Se eu não me engano, são 23 estados e um distrito, né, que eu não lembro agora, tem tanto tempo. Será que seriam 7 igrejas no Brasil? Ou seriam 7 localidades? 7 não, acabei falando aqui, mas deixa eu falar. Eu não confundo mais ainda. E na nossa cabeça, igreja, já vem logo o desenho, né, da casinha onde as pessoas vão. Igreja, gente, sou eu e você. Assim, dê o seu like na sua descrição, na descrição aí embaixo. Também tem alguns vídeos. É só você ver lá quem é a Rainha do Céu na Bíblia de Jerusalém. E você vai ver o canal da minha esposa, Fernanda Barros, que também tem alguns vídeos meus. E nesse canal aqui, Charlo Andes. Na verdade é Carlo Andes. Mas como essa letra que parece um X no nosso alfabeto tem um som de X, né? Na verdade é Carlo Andes. Dê o seu like, compartilhe com seus amigos, se interessar. Verifique os textos que foi lido. E assim que Deus continue nos abençoando. Amém? A paz de Cristo.